Olá, pessoal. Hoje o MotivaCast vem trazer mais uma história para vocês. Espero que gostem, que compartilhem, ajude a outras pessoas a verem histórias, assistirem histórias motivacionais, histórias que mudam vida, que são vidas são transformadas por intermédio de histórias, porque isso nos motiva e é isso que eu venho trazer para vocês hoje. Hoje a nossa convidada é a Edna, uma pedagoga que se formou após os 40 anos. Então, é interessante ouvir essa história. Me cativou, me motivou. E assim, vamos seguir aí com a nossa live. Edna... Só aguardando nossa convidada. Gostaria de agradecer a sua audiência. Sigam o canal do YouTube Motivados Sem Fantasiar, porque mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. E é isso. Hoje eu trago a Edna, né? A Edna Farias é uma pedagoga, é uma pós-graduanda em psicopedagogia. O que motivou a trazer a Edna? A Edna é uma pessoa que se formou já com 40 anos, né? E o interessante é que quando ela fez um post, eu achei super interessante o fato de ela postar com tantos anos, né? Finalmente concluir a minha graduação. Isso me chamou a atenção. Eu sempre trago para vocês histórias que vão motivar vocês, que realmente vão transformar a vida de vocês. E é isso que eu tento trazer sempre aqui no MotivaCast. Edna, obrigado pela sua presença. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter aceito o meu convite, né? Eu sempre trago aquelas pessoas que ali eu sou tocadas a trazer, e eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Magnólia, imensamente, né, por essa oportunidade. Eu só queria te falar que tá sem a sua câmera, não tô conseguindo te ver. Você não tá me vendo? Não. Ih, eu tô me vendo aqui. Peraí, Uhum. tá conseguindo me ver? Não, mas não tem problema não. Se quiser seguir assim, a Tá. gente segue, Quem tá? tá online, tá conseguindo me ver? Deixa eu ver se alguém responde. Alguém pode responder aí online, se tá conseguindo me ver? Ah, está vendo. Aqui o Douglas falou que tá vendo. Deve ter dado algum chabu aí. Porque assim, gente, tecnologia é isso. O programa ele não é gravado, ele é ao vivo, então não tem jeito. Sempre vai ter alguma coisa, tá? Mas uma pessoa que está assistindo falou que está vendo, tá bom? Pode falar, Edna. Agradeço imensamente, né, por você estar aqui. E já queria começar. Eu gostaria que você se apresentasse. Você é pedagoga, não é isso? Isso, eu acabei de me informar, né? Agora em agosto, Uhum. em um dia, né? Atualmente eu trabalho como técnica em farmácia em uma UBS, mas Certo. já tô correndo atrás, né, da profissão que eu acabei de me formar, tô vendo concursos, né, que a gente não pode parar. Exatamente. Ô, Edna, quando você postou, hoje você tem quantos anos? Hoje eu tô com 41 anos, 41 anos. Já foi a idade que você se formou, certo? certo? Quando você fez aquele post sobre o fato de ter 41 anos e você está se formando, eu vi muita intensidade naqueles escritos, porque eu não lembro assim de cabeça. Mas eu senti muito assim naquelas postagens a intensidade,
do fato de você ter se formado aos 41 anos. Você pode contar pra gente por que que você se formou aos 41 anos? Você não teve oportunidade na sua infância? Como que foi a sua vida? Traz um pouquinho pra gente da sua história. Então, desde os 6 anos de idade, eu sempre morei na Vila Matilde, né? Mas só que Uhum. com meus pais, né? E a gente morava de aluguel. Mas aí a minha mãe conseguiu, né, um apartamento daqueles da Coab, aí na Vila Matilde mesmo. Sim. E, e eu comecei a estudar no tempo de escola, na primeira série. Ó, gente, tô um pouquinho nervosa, tá? Que é a minha primeira live. Vamos lá. Então, Fique à assim, vontade. Não precisa ficar nervosa, é bate-papo. o meu ensino regular todo foi na Vila Matilde, né? Minha mãe sempre procurava me colocar nas melhores escolas públicas, né? Então, graças a Uhum. Deus, sim, a minha formação do ensino médio foi muito boa. Depois que eu terminei o ensino médio, eu não tinha condições de fazer faculdade, né? Naquela época não era tão assim fácil, não tinha ProUni. Então, como eu não queria ficar sem fazer nenhum curso, na escola que eu estudei, né, a escola estadual, eles tinham um curso de técnico em contabilidade. Então, eu falei assim, aí eu não vou ficar, né, parada, vou fazer esse curso, né, que é o que eu posso fazer no momento. O curso era gratuito. Aí fiz esse curso, né, com 18 anos, e com 19 a minha mãe faleceu. Hum. E a renda dela era principal, né? Porque assim, meu pai, ele sempre foi alcoólatra, né? Então ele contribuía assim com alimento, né? E não com assim com as despesas por causa da doença dele do alcoolismo. Aí, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 19, a minha irmã mais nova 16, e a gente teve que arcar com as despesas da casa. E aí foi ficando para trás, né? Essas questões, porque eu ganhava pouco, né? Nos trabalhos que eu arrumava, porque não tinha uma qualificação. Então a preferência era pagar as contas de casa e não fazer uma faculdade. Sempre esteve assim bem distante da minha realidade. E por Uhum. conta do alcoolismo do meu pai, eu peguei e quis sair de casa assim cedo, né? Porque eu sofria bastante, né? Assim, nessa questão, né? Ele não era agressivo, mas só que alcoolismo, quem tem alguém na família assim sabe como que é difícil, né? Conviver com uma pessoa assim. Então eu me casei e aí eu fui dando prioridades primeiro para minha família, pagar os custos do casamento, depois as coisas de casa. Aí eu tive minha filha, aí paguei escola particular, né, eu e meu marido, até o quinto ano dela. E nunca, assim, me colocava em primeiro lugar. Eu sempre colocava as Uhum. pessoas em primeiro lugar, né? Aí teve Sim. uma época que eu falei assim, não, eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer uma faculdade, né? Eu sempre sonhei em ter um curso superior. Então, a oportunidade que eu tive foi entrar numa universidade pública. Ela é universidade pública virtual, né? Mas é Univesp o nome. É muito conceituada, começou até antes da pandemia, né? Porque muita gente tem preconceito com faculdade que é EAD, mas essa é totalmente EAD, né? Eu só ia para o polo só para fazer as provas, mas assim não deixa nada a desejar para as faculdades que são presenciais. Ela é muito completa, até porque é uma universidade pública, né? Sim. Na verdade, a Univesp, né, eu conheço o trabalho deles, educacional, eles são a excelência, né? Eles são a excelência. Eles têm uma política de ensino que facilita por ser virtual e de acessibilidade, porque muitas vezes a pessoa ela não tem condições de pagar uma faculdade particular, ela acaba fazendo esse porque acumula, é, acumula o tempo, né, a economia ali de tempo, juntamente
por ela ser gratuita. E é uma faculdade concorrida para entrar, tá, pessoal? Ela é bem concorrida. O vestibular, tem que fazer vestibular para entrar, tá? E você tem a honra de estar numa universidade, né, virtual do estado de São Paulo. Então, em uma universidade pública. Então, quem deseja fazer uma faculdade e entrar, não tem faculdade ainda ou quer mudar de área, eles têm várias áreas a serem seguidas. É só dar uma pesquisada lá, dar uma googada, né, na Univesp e pesquisa. Eles fazem o vestibular ali anual e vocês podem ter oportunidade, muitas vezes, de estudar e os polos até próximo de casa, dependendo da sua região. Então, é algo muito bom e que poucas pessoas sabem. Aí a importância do conhecimento. Edna, o fato de você lidar com o alcoolismo, realmente, o alcoolismo é uma doença gravíssima, é uma doença que traz sérios problemas. Eu já tive a oportunidade de acompanhar, de ir num centro de reabilitação e acompanhar um trabalho, né, sobre alcoolismo, drogas, enfim. A cada pessoa que tem alcoolismo, ela, vamos falar assim, ela prejudica ou ela devasta 10 pessoas que estão em sua volta. Então, assim, o alcoolismo é um problema grave. E quando a gente fala assim, bebe porque quer, tem o fator do querer, né? O domínio próprio que a gente fala, mas também tem a questão de um problema na mente, ali falta algum, eu vou falar, gente, eu não sei os termos técnicos, né? Mas falta um reagente ali químico, vamos falar, ali no cérebro, no qual as pessoas, por conta dessa deficiência, vamos falar assim, desse reagente, desse item químico no cérebro, as pessoas elas se tornam viciadas, né? E gera uma série de problemas, né? No seu caso, a perda da sua mãe, você tinha um pai que você se tornou meio que mãe dele, vamos falar assim, né? Mãe dele, e da sua irmã, que era menor de idade e que você teve que acolher e dar os ensinamentos ali nessa fase da adolescência dela. E como que foi para você? Eu vejo assim, você casou e tal, teve sua filha, enfim. Mas como foi para você lidar com essa perda da sua mãe? Porque é uma ausência irreparável. E lidar mentalmente com toda essa situação. O que Então, você fez assim para conseguir seguir? então, eu só acredito que essa força mesmo seja de Deus. Porque, assim, quando a minha mãe faleceu, eu que presenciei, né, o momento da morte dela. Eu era a única Nossa. pessoa que estava, né, na hora. Então, eu sofri demais, né, sofri muito. Hoje eu ainda sinto falta dela, né, porque em qualquer momento da sua vida você pode estar com 100 anos, mas você vai sempre querer estar com sua mãe perto de você. Então ela me faz falta ainda hoje, mas assim eu guardo ela assim como uma coisa muito boa na minha vida. É assim, todos os ensinamentos que eu tive, é, sobre tudo da vida, ela era muito, embora minha mãe tenha pouco estudo, né, que eu não falei também assim, meus pais, eles tiveram pouco estudo. Meu pai mesmo, ele só sabia escrever o nome dele, e Sim. a minha mãe, ela estudou até a sétima série só. Embora ela tivesse pouco estudo, ela era uma pessoa muito inteligente, muito esforçada também, né? Muito Sim. sonhadora. E ela sempre falava assim, quando ela ia nas reuniões, falava que ela não, nas reuniões de escola, ela falava que ela não tinha problema comigo, né? Ela era muito orgulhosa. Então, mesmo ela não estando assim presente fisicamente, eu quis dar esse orgulho para ela, né? Eu falei assim, eu vou me formar, né? Um filho dela vai estar formado, né? No ensino superior. E é isso. Não, é interessante, porque, na verdade, a perda, né, de um pai, de uma mãe, faz diferença muito para as nossas vidas mesmo. E a gente tem que seguir. Seguir esse barco, seguir velejando, 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 né? E somente com a saudade ali no coração. Eu me identifico muito com você,
nessa questão pelo fato de eu também ter perdido minha mãe, né? Então faz muita falta, é muito difícil lidar com essa falta. E a gente tem que seguir da forma que ela gostaria que seguíssemos, né? E com muito amor e lembrando aquilo que realmente ela foi e é dentro de nós, né? Mesmo que ela não esteja presente fisicamente. Você falou de se colocar em primeiro lugar. Você acha que o fato de se colocar em primeiro lugar, o seu maior impedimento foi por terceiros? Por exemplo, talvez estar cercada de quem não te motivasse, ou teu ciclo social, ou foi por uma questão sua própria mesmo, de não se dar conta que você seria capaz de fazer uma faculdade pública? Não, eu sempre acreditei em mim, porque Uhum, o tempo foi passando mesmo, na verdade, né? uhum, Passando muito rápido. Então, quando eu vi, assim, eu tinha feito vários cursos técnicos, né? Mas só que eu não tinha um ensino superior. E quando você vai fazer uma prova, isso dá muito destaque, né? Uma prova para você entrar num emprego novo, né? Sempre é um diferencial, né? Quanto mais qualificado você tiver, né? Mais chances você vai ter de ser contratado. Então, eu falei assim, falta isso para mim, né? E dentre outras coisas que ainda falta, né? uhum. Eu concluí. Isso era uma coisa assim que realmente eu tinha muita vontade, né? Igual fazer o curso de inglês. Desde criança eu sempre gostei, né? E agora que eu comecei a fazer e falei, vou até o final, porque eu já comecei algumas vezes e parei. Aí eu falei assim, não, dessa vez não tem nada que vai fazer eu parar, né? Você tem que começar uma coisa e terminar e concluir. Caraca. Então, ó, por exemplo, você, aos 41 anos, você concluiu uma faculdade, você faz pós-graduação, você faz o inglês e você se sente que você resgatou aquela menina lá da juventude que sonhava, agora tendo todas essas conquistas? Sim. Muitas vezes a gente para assim no tempo realmente, né? E não vê mais perspectiva de nada. Eu acho que eu fiquei um tempo mesmo adormecida e Sim. não virou a chave e falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, o tempo tá passando, né? Preciso fazer. Realmente tem momentos que a gente dá uma esquecida da gente, em todos os É. sentidos, né? Fazer Sim. uma coisa É, que a gente gosta, né? sim, sim. Mas é isso. Às vezes eu converso com várias pessoas, porque eu converso pouco, né? Então eu converso com várias pessoas e o que eu percebo assim, com algumas, principalmente mulheres, elas têm muito aquela coisa de só o cuidar da casa, só o cuidar do esposo. A gente tem que fazer tudo isso, porque o cuidar da casa, o cuidar do esposo não é uma obrigação, é uma doação, né? É amor. Você cuida porque você ama. Você ama a sua família. Então, a gente tem já isso na nossa cultura, porque nós fomos criadas, principalmente hoje, a gente com mais de 40, fomos criadas para casar, ter filhos e cuidar da casa. E depois, quando a gente vem para esse mundo doido, a gente vê que a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer um monte de coisa. E eu acho super interessante é, ver você aos 41 anos com toda essa força, sabe? Para lutar, com essa força para seguir. Aí quando você fala, eu estou fazendo inglês, aí quem está lá do outro lado fala assim, fazer um curso de inglês, tá rica, né? Porque curso de inglês é caro, só faz quem pode. Não. Todos nós temos oportunidade, porque temos inglês para rico, para pobre, para todo mundo. Tem gratuito, tem vídeos no YouTube. Então, assim, quem não quer fazer nada é sempre assim uma desculpa. É igual quem tem um carro, vamos falar, um carro médio. Aí fala assim, nossa, mas eu queria um carrão, né? Aí tem uma casa, um apartamento pequeno, vamos falar assim, mas eu queria um apartamento grande. E deixa de viver com as coisas que você tem, né? Exatamente. Então,
fica tudo inventando desculpas. Desculpa para isso, desculpa para aquilo. Então, assim, eu acho super interessante essa fase. Gente, 40 anos, nós estamos jovens. Jovens. Antigamente, no tempo da minha tataravó, as pessoas morriam cedo porque elas ficavam doentes, não tinham tratamento de esgoto, então vinha muitas doenças, rede de esgoto, né? Não tinha vacina, então as pessoas tudo morriam cedo. Hoje não, a perspectiva do brasileiro hoje são 79 anos. Então, se você tem 40, você ainda tem mais 40 para viver. Vai viver como? De qualquer jeito? Então, eu acho interessante. Edna, você como psicopedagoga e fazendo essa pós, como pedagoga e fazendo psicopedagogia, né? Sim. Você pretende atuar exatamente com o que na escola? Porque você quer pegar a turminha infantil ou você tem aquela paixão por ser uma coordenadora, por estar ali à frente, gerenciando? Qual que é mais a sua área? É alfabetização, né? Alfabetização? Isso. Eu vejo, assim, no tempo que eu pude fazer o estágio, né? Que as crianças têm muita dificuldade em aprender, porque às vezes a gente tem que entender o porquê que essas crianças têm dificuldade em aprender. E aí é um curso que eu vou poder, né, diferenciar cada criança, né, ou como cada uma aprende, né, poder ajudar da Sim. melhor forma, né, cada criança. Não, isso é interessante, né? Porque a alfabetização é muito difícil. Tem criança que ela tem um problema neurológico, né? Ela tem um problema psicológico. E às vezes, quando você está com um profissional qualificado, muitas vezes não são os pais que identificam a dificuldade da criança. É o professor, né? É aquela pessoa, o educador que está ali com aquela criança. E ele percebe que tem algo de diferente naquela criança, que tem algo de especial naquela criança. E aí é onde, muitas das vezes, o pai, ele não se preocupa muito, né? Porque hoje a gente está vivendo uma sociedade onde muitos pais não querem educar seus filhos. E aí manda para a escola. E muitas vezes o professor, o educador, ele é que acaba descobrindo o problema, né? Eu vejo casos sobre crianças que a escola que detecta que ela tem baixa visão, é a escola que detecta que ela tem baixa audição. Como assim, É, né? Pais não percebem. Então, olha a importância, é muito lindo essa área que você quer, porque essas crianças, elas bem alfabetizadas, futuramente, quando chegar nas próximas séries, elas estarão mais capacitadas para seguirem. Porque às vezes a criança ela estuda numa escola que o ensino é fraco, né? E se sim. ela está bem alfabetizada, ela já consegue lidar lá na frente, né? Olha que interessante. Eu não tenho vocação para pedagogia, mas eu acho lindo, eu acho tudo. Lidar com os pequenininhos. Indo para essa parte da psicopedagogia, também assim se promove a inclusão, né? Você promove a equidade, porque você vai ajudar da forma que individualmente do que cada pessoa precisa, né? Assim, eu não penso só trabalhar só com crianças, eu penso também em trabalhar no EJA, né? Porque tem muita gente Sim, que não teve oportunidade de estudar, né? Quando era sim. estudar. Então, e tem bastante idosos que têm muita dificuldade. Eu gostaria muito de abrir os olhos para eles, porque assim, quando a pessoa começa a ser alfabetizada, né, ter o letramento, né, ela abre um horizonte, abre um mundo, assim, é totalmente diferente, né, do que a pessoa não saber ler, não saber interpretar as coisas. É isso que eu quero fazer. Sim, bem colocado, né? Essa sua frase aí sobre o EJA, porque a gente vê pessoas mais velhas e a gente já viu do nosso ciclo, né? Falar assim, ah, eu não tenho cabeça para isso, né? E às vezes é só a didática.
que pode melhorar a vida, né? Então, eu não sou educadora, né, assim, mas o fato de lidar com mentes, pessoas, enfim, eu vejo muito isso. As pessoas falam assim, ah, eu não tenho mais idade para isso. Ou elas falam, eu não tenho mais cabeça para isso. Quando elas falam, não tem idade para isso, aí entra a minha área, né? Aí entra a coach. Aí quando vai na área, eu não tenho mais cabeça para isso, talvez mudando a didática já consegue melhorar o desempenho dessas pessoas. Eu vi outro dia no meu store. Alguém que eu tenho contato e eu vi lá. Essa pessoa, ela foi alfabetizada, já idosa, alfabetizada, e ela postou, mas com tanta alegria as fotos do primário, que ela fala primário, né? Uhum. O ensino fundamental. Mas Uhum. a alegria. E eu percebi que os próximos posts dela, depois, ela tem muito mais estado mais ativa. Porque aí, se ela sabe ler, ela sabe escrever, ela consegue pesquisar na internet, ela consegue encontrar as coisas. Aí agora ela está fazendo dança, que eu vi. Então Uhum. está se integrando, porque começa a descobrir os projetos sociais, começa a descobrir coisas, né? É, Então eu exatamente. acho isso, né? Eu acho super importante isso para as nossas vidas. E é bom saber que temos Então, né, uma... Marília, o convívio social melhora também, né? Porque você vai conhecer outras pessoas com outros saberes, né? É assim, que pensa de uma forma diferente da sua. Então, não é só pela questão de estar na escola, só estar fazendo um curso. Desse Sim, convívio social que é muito importante para a gente, né? Para o nosso psicológico. sim. Porque a gente tem uma perda de... o ser humano pode ter a perda de memória, né? Quando a gente vai ficando idoso. E se você se mantém ativo, as chances são bem maiores de você não ter esse problema, né, de memória. Por isso que tem alguns postos de saúde, tem até oficinas de memória, né, para o idoso, que é para se ele se manter ativo por conta da solidão. Então é super interessante. O Douglas até comentou, né, que ele como educador, né, ele falou da alfabetização, que é super importante, e que ele deseja trabalhar no EJA também, né? Para poder, eu acredito que é para poder plantar um pouquinho daquilo do conhecimento dele, né? Porque é gratificante também. Então, Uhum. assim, Edna, eu fico super feliz em saber que você é uma profissional recém-formada, mas já com tantas qualificações e o principal, com a maior qualidade que podemos termos, que é o doar. Então, quando você se doa, você faz um trabalho, você é remunerado por aquilo. Mas você está doando o seu tempo, o teu conhecimento para em prol de ajudar outras pessoas. Isso é sensacional. Que mais pessoas elas consigam ter isso de propósito. Eu falo do propósito. Esse é o teu propósito. Porque tem pessoas que não sabem nem o propósito dela, não sabem nem. Eu falo muito assim, tá na Terra só para fazer peso. Porque não faz nada, não quer nada. E a gente Uhum. precisa ajudar. E ajudar, as pessoas têm muito essa coisa. Ajudar é só doação gratuita, né? Vamos falar assim. Não, quando você doa seu tempo, teu conhecimento, Uhum. né? Olha que grandeza, né? Que grandeza de conhecimento a ser passado. Eu estava aqui pensando, né? Você tem várias coisas fazendo. Aí a outra pessoa do outro lado vai falar assim: Nossa, mas como que ela arruma tempo para tudo isso? E aí, como é que você se vira? Bem puxado mesmo, mas assim, a gente tem que estabelecer nossas prioridades, né? Igual no tempo que eu estava na faculdade, e assim, eu sempre fui assim, desde o tempo de escola. Se eu tenho uma prova, eu não vou sair para lugar nenhum, eu não vou ficar assistindo filme, eu vou estudar para a prova. Se eu tenho um concurso que eu vou prestar, eu vou estudar para aquele concurso, eu vou me preparar, né?
Então, as pessoas aqui escolhem quais são as suas prioridades. Igual você falou sobre o curso de inglês. O curso de inglês, as pessoas colocam desculpa, é muito caro. Exatamente como você falou, se a pessoa procurar, né, existem aplicativos gratuitos, né, no YouTube mesmo, ensina bastante coisa, e tem escolas que têm um valor social, né, mas assim, basta a pessoa querer, ela tem que querer, falar assim, eu não tenho mais idade para isso, ou então ficar pensando, são 4 anos, são 5 anos que eu vou ficar estudando. Se ficar pensando, esses 5 anos vai passar de qualquer jeito. É Então, isso. você quer, você já começa. Eu terminei em agosto, né, a faculdade, e quando foi em setembro, houve a minha formatura. E lá já tinha pessoas que já tinham começado a pós, até antes mesmo de terminar, né, a faculdade. E aí eu falei assim, nossa, é verdade, é mesmo, eu preciso começar. Então eu já, né, me Isso. matriculei, né? E eu vou depois escolher uma próxima, né? Porque eu me matriculei para 2 pós, mas eu ainda não escolhi, que eu vou conhecer essa parte da psicopedagogia, se tiver uma outra que interliga também, né? Porque sempre tem, então eu vou, né, fazer também. Mas assim, a minha rotina diária, ela é puxada, porque assim, eu acordo bem cedo para colocar minha filha no transporte escolar. Depois disso, eu vou para o trabalho, e não paro, né? Lá, como eu trabalho num posto de saúde, na farmácia, então lá a gente não para mesmo, né? E eu saio de lá muito tarde, assim, é 7 horas da noite. Geralmente passo um pouquinho e nessa parte assim era um impeditivo, seria, né, um impeditivo para mim se eu quisesse. Porque eu falo assim, eu não vou conseguir assistir a aula à noite. Eu não vou conseguir fazer a prova. Então eu sempre dei meu jeito. Por exemplo, eu saía de lá tarde, umas 8 horas, 8h30, eu chegava aqui e falava assim, olha, agora eu vou estudar. Porque quando você faz uma educação, faz uma faculdade à distância, você tem que ter disciplina. A faculdade à distância ela ajuda bastante, né, nessa questão de deslocamento. Mas se você não tiver disciplina, não tiver focado no que você está fazendo, você não consegue concluir. Então eu chegava e falava assim, eu vou estudar 3 horas, aí depois disso eu vou descansar, vou fazer outra coisa que eu tenho que fazer. Mas eu estabelecia como se eu estivesse indo, né, para a faculdade. E nos dias de prova, que começava mais cedo, eu pedia uma dispensa no meu serviço, né, para poder sair mais cedo, para poder fazer as provas, porque era só em dias de provas que eu ia para o polo, né? Então, Sim. é que tem que se organizar, porque dá para fazer. Final de semana também dá para fazer, né? Igual eu faço o curso de inglês, é de sábado, meio-dia. Já perdi muitos convites de aniversário, porque esse é o horário que eu faço o curso e eu não abro mão. Porque cada coisinha que você perde faz muita diferença, né? É, exatamente, né? Eu acho que assim, eu acredito, né, que a disciplina ligada com a motivação, eu sou a pessoa que motivo. Mas como que eu consigo motivar? Sendo motivada. Aí quando as pessoas falam assim, você é motivada 24 horas, claro que não, gente. Eu sou um ser humano. Então tem dia que você fala, poxa, eu tô cansada, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A agenda cheia, você vai para lá, você vai para cá. E são várias coisas que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho rotineiro, mas aí eu tenho as palestras, eu tenho os eventos que eu tenho que ir. Agora, segundo semestre, praticamente eu não tive sábado livre. Só que assim, as pessoas falam, você vai naquele evento? Eu dei a minha palavra, é o meu compromisso. Então, se eu sou compromissada, para mim é o que? A minha disciplina. E às vezes os eventos, eu moro numa determinada zona de São Paulo. Eu tenho que atravessar a cidade para ir em outros eventos. Por que que você vai? Mas lá aquele evento é lá na periferia, não sei onde. Eu vou. Porque assim como a região nobre, a região média, a região periférica, elas precisam de motivação.
E as pessoas, elas vivem confundem motivação com somente, vamos lá, uma varinha de condão, onde vem o mágico ali, né? Vamos falar assim, a madrinha, a fada madrinha, né? E aí, pum! Ah, estou super motivado, como se fosse um remedinho quando você está com dor que passa. Não. A disciplina te torna motivado, porque você tem objetivos. Se você acorda todos os dias para trabalhar, por quê? Tem que pagar boleto. Você não vai? Por quê? Você tem um compromisso, uma disciplina ali. Agora, se você falar assim, ah, eu não vou hoje, eu não vou amanhã, você vai perder o seu trabalho com a vida de estudo, com os seus sonhos, tudo que você vai fazer. Uma reforma. Sei lá, tem pessoas que sonham, né? Eu quero ter determinada coisa, sei lá, não tenho dinheiro. O que a pessoa faz? Tudo para comprar. Eu tenho que ter, eu tenho que ter. Ah, eu quero a TV Ultra Mega Power que fala sozinha, que lava a louça. Eu quero tudo. Então, a pessoa vai lá e fica disciplinada para comprar, não é assim? E por que com Exatamente. isso tem essa frescura? As pessoas falam para mim, nossa, você gosta de estudar, né? Aí eu até comento com meu esposo. É bom, né, Regina, estudar, sentar, não ir aos eventos, não dormir à tarde do sábado, É, para estudar, né? Ai, nossa, você passou no concurso, né, Edna? Você é super inteligente, né? Ou você tem sorte, não é é, isso? Garanto exatamente, que você ouviu isso, não já? né? E, É isso e que com... pensa. Uhum, pode falar. Eu falo assim, é isso que eles pensam, né? Que a gente, você gosta de estudar, mas você sabe que não é só gostar, é a necessidade que você sente de estudar. Você precisa, né? Às vezes para se aprimorar mais no que você está fazendo, até para conseguir um outro tipo de emprego, porque assim tem muita gente que está muito cansado de onde que está trabalhando. Mas o que que você está fazendo para mudar essa sua realidade? Você está correndo atrás? Você está tentando, né, ver uma outra forma de, né, de trabalhar, porque não está mais dando certo, você não está mais satisfeito com a sua profissão. Então, para você poder mudar, para você melhorar, né, a sua qualidade de vida, você tem que procurar estudar, né, procurar fazer alguma outra coisa para sair daquele ambiente que está te fazendo mal. Exato. Exato. E ao longo dessa sua trajetória, você teve pessoas que te desmotivavam, assim, pessoas que você já ouviu falar que você tem sorte, ou pessoas de falar, ah, porque você pode. Você já aconteceu esse tipo de comentários relacionados a você? Graças a Deus, não, Magnólia, porque eu sou cercada assim de pessoas que acreditam em mim, que me dá força, né? Tem muita gente que me dá força para mim continuar, para mim não parar, tanto no trabalho quanto na família, né? Eu tenho uma rede de apoio muito boa, que é a minha sogra, que me ajuda muito com a minha filha, né? O meu esposo, que está sempre presente comigo, me leva para todo lugar que eu preciso. É, os meus irmãos que me apoiam, né, estão sempre assim do meu lado. Então, e também antes de eu trabalhar como técnica em farmácia, eu trabalhava em telemarketing. Telemarketing, a gente sabe que assim não dá para você levar por muito tempo na sua vida, né? Então, quando eu casei, que eu vim morar aqui na cidade de Tiradentes, porque eu moro na cidade de Tiradentes agora, né? Então, eu conheci a escola Makiguchi através de uma prima do meu marido e ela que me mostrou essa escola, falando que eu poderia ter uma profissão, né? E me incentivou a fazer o curso. Então, a partir daí é que eu pude mudar minha realidade e ter convívio com outras pessoas também que abria muito mais, né, a minha mente para estudar. Então, no trabalho também, eu tive bastante pessoas que me serviram de inspiração, né, para não parar.
E eu nunca pensei assim, ah, eu não vou conseguir. Sempre eu falei assim, não, todo mundo é capaz. Se você quer, você determina e você consegue. Não é fácil, né? Igual eu fiquei 4 anos estudando, muitas coisas aconteceram nesse tempo, né? Perdas de pessoas da minha família, dificuldades no meu trabalho, mas eu nunca desisti. Falei assim, eu comecei, eu vou até o final. E tanto é que assim, eu me dediquei tanto que eu não peguei nenhuma DP, né? Não entreguei todos os meus estágios no tempo previsto. E quem não conseguiu, né, eu espero que consiga, porque tem pessoas que, assim, era do meu grupo que são muito dedicadas também, mas teve problemas, assim, de tempo para poder fazer o estágio. E eu estou torcendo para que eles consigam terminar também, porque, assim, o interessante, que é assim, eu não contei para você ainda, para vocês, é que na minha formatura, quando a gente chegou lá na solenidade, a maioria das pessoas eram 40 a mais. Então, assim, eu fiquei muito mais confortável e feliz por saber que não era só eu, né, que não consegui concluir o ensino superior no tempo, né, que deveria ser o correto, né, que as pessoas falam que é o tempo correto. Mas lá tinha muita gente, muito senhor de idade, assim, mais idosos, mais velhos, assim, do que eu, e estavam realizando um sonho. E eu falo assim, esse sonho que eu realizei não é só meu, é da minha família, porque assim a minha avó idealizou muito, né? Gostaria muito que um dos filhos dela teve 9 filhos, mas assim nenhum dos filhos pôde dar essa oportunidade para ela de se formar, porque minha avó é uma senhora muito trabalhadora, muito guerreira e sempre incentivou os filhos a estudar, mas só que eles não conseguiram, né? Então, graças a Deus, agora a minha avó ainda é viva e eu pude dar essa alegria para ela, né? Pude contar para ela que eu estou formada e quando eu falei isso para ela, ela ficou muito feliz. Ai, que ótimo. Você falou coisas importantes, Edna. Você trouxe bastante conhecimento para gente, história, né, de verdade, porque é isso que eu gosto. E você falou a importância de cercar de pessoas certas, né? Que isso faz a diferença, porque o teu meio, ele impacta na tua vida, né? Isso é comprovado. E também você falou que todos nós somos capazes. E muitas das vezes nós não alcançamos os nossos sonhos porque nós não nos consideramos capazes. A minha família, a gente sempre tem isso, né? Que nós somos capazes. E nós temos o hábito de sempre comemorarmos as nossas vitórias. Que seja com jantar, que seja com uma pizza, não importa. Porque toda vitória não é só da Magnólia. A vitória da Magnólia é da família. A vitória do meu esposo é da família. Dos filhos são da família. Então, assim, olha com importância, né? E essa questão do tempo correto, não existe o tempo correto. Há ciclos. Se você tem a oportunidade de fazer ali, terminou o ensino médio, ingressou na faculdade e foi tudo bem, beleza. Se não deu, não tem problema. Ainda há tempo. Ainda que se torne idoso, ainda há tempo, porque hoje, no Brasil, nós temos idosos que se formam. Nós temos pessoas 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, e tá tudo bem. O que importa é você concluir aquilo que colocou, né, na sua mente, colocou no seu coração a fazer. Ah, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser pedagogo, meu sonho é ser advogado, não importa a sua idade. É que a sociedade fica rotulando muito isso, mas não existe esse tempo certo. O tempo certo é quando a gente consegue fazer. Seria Uhum. perfeito se todos nós saíssemos da escola e pudéssemos cursar uma faculdade e tocar a nossa vida. Assim como você casar, ter sua casa própria, não é ótimo? Mas a maioria das pessoas, elas casam, vão morar de aluguel e depois elas conseguem a casa própria. E tá tudo bem. O importante é conseguir, é não parar. Edna, assim, estamos chegando ao finalzinho aqui, né, dessa live maravilhosa, né? Mas fala pra gente que conselho você daria, né? Que mensagem você traz para as pessoas que estão assistindo e as que irão assistir. É para que as pessoas acreditem nos seus sonhos, né?
que você acreditando em primeiro lugar, você não precisa de motivação externa. A motivação tem que vir dentro de você. Você determinar o que você quer para sua vida, isso é fundamental. Então a pessoa, em primeiro lugar, tem que acreditar em si mesmo, né? E ir atrás do seu sonho, trilhar o caminho para chegar até o que você deseja. Exatamente. Hoje a gente está com a Andrea, estava ao vivo, Bispa Glória, obrigada pela audiência, Douglas, é, Jade, sempre está aí vendo as lives, né? Jaquinha Alencar. Então, assim, obrigado. Gente, o mais importante não são a quantidade de pessoas que estão ao vivo, são a quantidade de pessoas que irão assistir. Então, uma live dessa, ela atinge em média, aí 3.000 pessoas. Então, é importante a gente compartilhar. Será postado no YouTube, ficará gravado no YouTube, e lá você pode compartilhar para todas as pessoas. Tem pessoas que não têm acesso ao Instagram e podem assistir no YouTube, no Motivado Sem Fantasiar. O MotivaCast agradece. Obrigada, Edna, pela sua presença, viu? Continue aí, galgando seus sonhos, tá? A Edna, ela leu o livro Motivado Sem Fantasiar. Gostou, Edna? Sim, e já passei para minha amiga para ler também, porque coisa boa a gente não pode guardar só para a gente, não. E Exatamente, gente. Compartilhem, faça como a Edna. Edna, muito obrigada. Gratidão mesmo, viu? obrigada a Deus você. abençoe. Com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.